Bom, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do nosso trabalho e a palestra que nós vamos dar hoje. Fluidos segundo os Espíritos, da obra de Allan Kardec, de André Luiz. Em se falando da lei de fluidos, cada orbe a possui no plano terrestre, somente Jesus e seus mensageiros mais elevados conhecem os seus processos. Informação importante, não é isso? Em se tratando de fluido, nós temos uma lei de fluidos. Na atualidade, a humanidade não conhece ainda, a ciência não pesquisou, desconhece totalmente. Na verdade, a ciência ainda não conseguiu detectar a existência do corpo espiritual. Quando isso acontecer, naturalmente vai detectar a existência da própria espiritualidade, não é isso? E essa lei de fluidos, segundo os Espíritos, ela será um campo vasto, imenso de pesquisa para a ciência do nosso mundo. Portanto, no momento nós temos informações importantes, que já satisfazem o centro espírita. Mas do ponto de vista científico, só mesmo no futuro é que nós vamos conhecer profundamente a questão dos fluidos. Nós então vamos apresentar apenas noções sobre os fluidos, que são de suma importância para nós hoje na condição de aprendizes dentro do centro espírita. Do princípio elementar, fluindo do cosmos, auscultamos as energias que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrar nas condições terrestres. Fluido cósmico universal. Então, tudo procede do fluido cósmico universal. Não é um termo que foi criado por Allan Kardec, ele herdou da literatura do século XVI e XVII. Anton von Mesmer já usava esse termo. Portanto, é o éter que era admitido pela ciência até início do século XX. E, portanto, com as novas teorias de muitos estudiosos, inclusive de Albert Einstein, é que hoje se substitui a suposta existência de um fluido cósmico universal com um tal chamado campo de Einstein, quer dizer, deu no mesmo. Para nós, para os espíritos, continua e eles ratificam a existência do chamado fluido cósmico universal. Kardec chamou de matéria elementar, aquilo que dá origem a todas as coisas, com exceção do espírito. E o André Luiz faz uma referência das mais importantes, que no universo ele ausculta as energias que produzem eletricidade e magnetismo. Portanto, já no livro dos Espíritos nós temos aí uma informação de que o magnetismo seria, portanto, a chave da solução de inumeráveis problemas que nós iríamos conhecer no futuro. Nós podíamos dizer, de certa forma, que esse futuro é esse momento atual que nós vivemos. Portanto, vamos gravar bem, a eletricidade e o magnetismo é de uma importância muito grande no nosso estudo. Fluido cósmico universal, quer dizer, o conceito, matéria elementar primitiva segundo Kardec, no livro A Gênese, capítulo 14. Estados distintos. Ele concebeu um estado que ele chamou de eterização ou imponderabilidade, ou seja, o fluido é extremamente sutil. E não é possível medir, avaliar, pesar, etc. Portanto, imponderável na concepção de Kardec. E, na verdade, continua até hoje esse conceito. O fluido cósmico universal é classificado pelos espíritos como uma força inabordável da criação, daquela que ninguém consegue perceber, nem mesmo os médiuns mais, digamos, mais elevados, que dispõem de mais recursos mediúnicos. É para nós como se não existisse. Multiforme e etéreo, originam os fluidos do mundo invisível, fenômenos espirituais ou psíquicos, quer dizer, os fenômenos do mundo invisível, do mundo espiritual. E Kardec, então, classifica como sendo da alçada do Espiritismo, quer dizer, o Espiritismo tem o dever de estudar essa questão dos fluidos do mundo invisível, ou seja, os fluidos do mundo espiritual. Vale dizer que no tempo de Kardec, muita coisa era classificada como fluido. A eletricidade, por exemplo, era considerada um fluido que percorria o condutor de energia elétrica. Tá? Haviam as pilhas, tão somente, não havia a produção e a aplicação prática e ostensiva da eletricidade, e era concebido como se fosse um fluido. O calor, por exemplo, as ondas caloríficas eram consideradas fluidos. O próprio magnetismo ou força magnética que flui do magneto, ou seja, do ímã, era considerado um fluido. Então nós vamos ver uma série de informações
Vamos ter uma série de informações importantes sobre esse aspecto. O outro estado que ele concebeu, ele chamou de materialização, ou seja, de ponderabilidade. Aí já é possível medir, avaliar, pesar, etc. Dão lugar aos fenômenos do mundo visível, da alçada da ciência, segundo a concepção e o conceito de Kardec. Quer dizer, os fluidos espirituais seriam da alçada do espiritismo, seriam estudados pelo espiritismo. E os fenômenos do mundo visível, onde o fluido já se encontra num estado de materialização ou de ponderabilidade da alçada da ciência. Quer dizer, uma classificação bastante interessante para a época de Kardec. E um ponto intermediário, quer dizer, os estados distintos, né? Entre eles está o ponto intermediário, ou seja, um ponto dos fluidos intermediário entre aquele que é imponderável, no seu estado, no seu ponto de partida, como diz Kardec, e aqueles fluidos ponderáveis, tá certo? No estado de materialização. Transformação do fluido em matéria tangível. Se podem considerar nossos fluidos como termo médio. O próprio Kardec estabelece aí uma certa, digamos, dúvida com relação a isso. Transformação do fluido em matéria tangível. Se podem considerar nossos fluidos como termo médio. Então, nossos fluidos a que ele se refere são os fluidos do mundo material. Então, ele generalizou a questão dos fluidos, exatamente por falta, naturalmente, de informações na época. Hoje nós temos muito mais informações. Então, os conceitos eram um tanto diferentes daqueles que nós podemos referir hoje, exatamente porque temos mais informação dos espíritos e temos o auxílio da própria ciência, da pesquisa científica. Então, a princípio parece muito simples, mas daqui a pouco vocês vão ter que ter um pouco de atenção para entender bem a questão da terminologia dos fluidos, de um modo geral, e do magnetismo. Tá? Fluido cósmico universal, que é o elemento que dá origem a todos os fluidos e a todas as coisas, elementos fluídicos do mundo espiritual. Kardec estuda, portanto, os fluidos da alçada do espiritismo. Entre eles, Kardec observava a existência de fluidos que julgava somente por comparação, de meio diferente do nosso. Então, da Gênesis, no capítulo 14, onde é possível visualizar a visão ampla de Kardec, na época, sobre a questão dos fluidos. E, portanto, ele observava a existência desses fluidos e julgava, então, por comparação. Quer dizer, de meio diferente do nosso. Eles não pertenciam ao nosso meio material, ao nosso mundo. Eles pertenciam naturalmente à dimensão espiritual. E por comparação ele conseguia realizar as suas pesquisas e constatar a existência desses fluidos. Alguns foram observados intensamente ligados à vida corpórea, tá? Alguns deles pertencem de alguma sorte ao meio terrestre, eram observados com certa precisão. Então, entre esses fluidos, em suas observações, ele percebia que alguns eram facilmente observáveis e que pertenciam de alguma maneira ao nosso mundo. Alguém poderia dizer a que ele se referia? Ele se referia naturalmente aos fluidos ectoplásmicos, onde hoje nós já temos uma série de informações decorrentes da pesquisa científica, dos metapsiquistas, e também decorrente das informações dadas pelos espíritos. Então, não havia ainda, na época de Kardec, o termo ectoplasma. Ele existia no âmbito da ciência médica. Foi incorporado por Charles Richer, bem depois, já nas últimas décadas do século de Kardec. Portanto, ele percebia a existência desses fluidos, que na verdade eram os fluidos ectoplásmicos. Ele percebia também, ele concebia a existência de uma espécie de atmosfera em torno do nosso orbe terreno, composta de fluidos mais vizinhos da materialidade, onde os espíritos encarnados e desencarnados aurem os elementos necessários à economia da sua existência. Também na Gênesis, no capítulo 14. Portanto, é uma espécie de psicosfera, como nós chamamos hoje, da Terra. Esses fluidos existiam. Não se cogitava na época, e Kardec não cogitava, de onde surgiam esses fluidos. Qual a origem desses fluidos? Então, na época era fácil entender, porque também, por ser a ciência ainda muito atrasada, pouco ou nada se cogitava da existência do próprio ar atmosférico que nós respiramos hoje.
e hoje nós sabemos a sua procedência, não é verdade? Então, ele referia a existência em torno da Terra dessa atmosfera fluídica, no entanto, não cogitava da sua procedência, simplesmente existia como existiam as camadas atmosféricas. São a matéria do mundo espiritual e envolvem a Terra em camadas comparáveis às camadas atmosféricas. Portanto, a matéria do mundo espiritual seriam os fluidos, segundo a sua concepção na época, e, portanto, envolvem a Terra semelhante às camadas atmosféricas. Veículo do pensamento. Admitia, através das suas observações, que era o veículo essencial da radiação do pensamento, que na época era considerado uma simples radiação. Uma radiação e ponto. Portanto, hoje temos mais informações. Os espíritos agem sobre eles pela vontade e pelo pensamento. Ele trata, então, de uma realidade. Os espíritos agem sobre os fluidos que existem no meio, pela ação da sua vontade e pela corrente do pensamento. Ou seja, pelas forças determinantes. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver que há uma diferença hoje, dentro dos conceitos novos transmitidos por André Luiz, entre corrente do pensamento e o pensamento propriamente como se vulgarizou no nosso meio social. Nós fazemos referência ao pensamento como se ele fora os sentimentos, as ideias. Na verdade, os espíritos referem o pensamento hoje como sendo a corrente que conduz as forças determinantes e os sentimentos. Portanto, a corrente do pensamento. Então, muita atenção para esse fator que é muito importante. O pensamento de espíritos encarnados ou desencarnados agem de igual modo sobre os fluidos espirituais, evidentemente. Então, o pensamento é uma energia do mundo espiritual, de outra dimensão. Quer estejamos no mundo espiritual, no mundo físico, a atuação do pensamento, a atuação da corrente do pensamento, ela ocorre, estejamos no mundo espiritual ou no mundo físico, da mesma forma. O quadro desses fluidos seria das paixões, virtudes, vícios e vícios da humanidade. Ele percebia que as vibrações mentais, ou seja, as vibrações da corrente do pensamento, transmitiam determinadas condições perceptíveis pelos elementos mais sensíveis. Então, o quadro desses fluidos seriam de transmitir, de certa maneira, os sentimentos ligados, as emoções ligadas às paixões, as virtudes, aí então se caracteriza um quadro de alegria, de euforismo, de energia radiante. Portanto, os vícios da humanidade, quer dizer, de um modo geral, esses vícios dariam uma conotação diferente ao meio em função da existência desses fluidos sob a atuação da corrente do pensamento ou da irradiação mental. Carregam as marcas dos sentimentos, quer dizer, os nossos sentimentos caracterizam esses fluidos do meio. Sobre o físico são excitantes, calmantes, irritantes, tóxicos, reparadores, etc. Então, sobre o nosso físico, ele apresenta um quadro de excitação, um quadro em que as condições anímicas se alteram. E eles podem ser também calmantes e pode-se obter, inclusive, a cura através da reparação de enfermidades as mais variadas. Ele percebia isso, aliás, notório, porque desde épocas imemoriais que se percebe a ação da própria corrente do pensamento, que nada mais é do que o magnetismo, que nós vamos ver daqui a pouco, que é produzido nos neurônios do nosso corpo espiritual, e, portanto, são perfeitamente concebíveis essas observações de Kardec. E ainda continua na Gênesis, capítulo 14, onde ele faz uma referência ao espírito encarnado, que envolve o corpo como se fosse uma atmosfera. O espírito encarnado envolve o corpo, ou seja, todo o espírito encarnado, ou seja, o homem do mundo, dispõe de uma atmosfera fluídica em volta do seu corpo. O perispírito do encarnado assimila os fluidos como uma esponja se embebe de líquido. Quer dizer, nós temos a propriedade, não é isso? De então absorver os fluidos do meio, como se fôssemos uma esponja em sua comparação.
a esponja que você encosta em algo que esteja molhado, por exemplo, com bastante água. Então ela suga aquela água, tá? Ele fez esta comparação. O perispírito é fonte fluídica. Vejam bem, ele concebia a existência dos fluidos no meio. Também concebia o fato de que o próprio corpo espiritual, ou perispírito, era uma fonte de produção do fluido espiritual. Tá? Ele existia no meio, mas o perispírito era uma fonte de produção de um fluido, digamos, com os mesmos caracteres. Carrega-se o remédio em si. Ele concebeu o fato de que o remédio para a cura das enfermidades estava contido no próprio elemento, na própria individualidade, no corpo espiritual. O pensamento causa perda dos fluidos espirituais e materiais. A fadiga, há naturalmente o desgaste, que é perfeitamente concebível e hoje ratificado pelos espíritos. Naturalmente, Kardec se referia ao campo magnético, aquilo que hoje nós conhecemos como aura. Ele não tratou desse assunto de uma forma direta, específica e acurada. O grande objetivo de Kardec, em verdade, era nos trazer a constituição da doutrina espírita. Concordam? Então, muitos assuntos foram postergados pela espiritualidade, muitos assuntos não foram estudados em profundidade e, portanto, o grande objetivo de Kardec era nos trazer a codificação, ou seja, a constituição doutrinária que iria servir de referencial não só para nós, os espíritos encarnados que estudam a doutrina espírita, mas também para a própria espiritualidade, para que através dessa referência eles pudessem se manifestar de forma mais ostensiva entre nós. Ainda o fluido cósmico universal. Vamos ver aqui os conceitos. Eterização ou imponderabilidade. Resumindo, segundo os conceitos de Kardec. Estado primitivo. Ele dizia: nada nos pode dar uma ideia, perfeitamente consoante com as opiniões da espiritualidade hoje. É a força inabordável da criação, segundo Emmanuel. Kardec dizia: nada nos pode dar uma ideia, quer dizer, inabordável, inconcebível, portanto imperceptível por nós. Hausto do Criador, uma das definições de André Luiz, entre outras definições que são definidas por ele. Agora vejamos a questão do fluido, na alçada da ciência. Segundo Kardec, os fluidos do nosso mundo é da alçada da ciência, né? Então, seguindo o seu pensamento, vamos verificar como a ciência hoje concebe a existência dos fluidos do nosso mundo. O que mudou? No tempo de Kardec, como nós havíamos falado, a eletricidade era um fluido, segundo a concepção da época, que percorria o condutor. Não é isso? O calor, as forças magnéticas do ímã, tá certo? E outras coisas mais, eram consideradas fluidos. Portanto, a ciência era muito atrasada em relação ao avanço que obteve hoje. Nós conhecíamos tão somente a máquina a vapor, não é verdade? A primeira tese moderna sobre o átomo surgiu em 1804. Ela foi gradativamente sendo ampliada até atingirmos os dias de Albert Einstein, no início do século XX. Portanto,